Muito bem, chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. São agora 11 horas e 7 minutos na cidade do Rio de Janeiro. Um abraço para Portugal. Em breve a nossa jornada apostólica, Bispo Rui, os bispos da igreja, a Bispa Laila, todos estão aguardando com grande expectativa a palavra profética em Portugal. E agora vamos ouvir o que Deus tem a falar sobre a ciência do Altíssimo, o mistério da predestinação em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro, numa das cartas de Paulo, os Efésios, a igreja de Éfeso, capítulo 1, versículos 3 a 6, diz assim a palavra do Pai: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Somos abençoados. Nós não dizemos Deus te abençoe. A lei diz Deus te abençoe. Nós dizemos somos abençoados. Abençoados com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Que esta palavra abençoe todos os corações, que você se fortaleça em Cristo, que a sua fé seja renovada e que a palavra seja a força motora da sua vida espiritual, da sua vida pessoal. Vamos orar a Deus, vamos agora dispor o nosso coração, vamos ficar abertos, sensíveis. Não use o telefone celular agora, não olhe o relógio. O apóstolo tem 2 relógios, estou controlando tudo, mas disponha-se e diga: Senhor, fala ao meu coração. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus Cristo, eu jamais me cansarei de te dar honras, louvores e glórias. Jamais deixarei, em hipótese alguma, de mostrar a minha gratidão pela obra maravilhosa que tu fizeste em minha vida. Eu era cego espiritual, Senhor, tu arrancaste as escamas dos meus olhos. Eu tinha um coração de pedra, tu colocaste um coração de carne e o circuncidaste com a palavra. Meus pais me geraram na carne, mas tu criaste um novo homem criado segundo Deus. Então, sobre o altar não está o Miguel Ângelo daquela certidão do nascimento, está um novo homem, transformado, regenerado, pela palavra, a palavra do teu poder. Tu me levantaste, tu me ergueste, tu me chamaste, tu me vocacionaste, tu me selaste, a obra está completa. Estou aqui, Senhor, com lábios de erudito, glorificando, exaltando e bendizendo o teu nome, porque eu não poderia estar de moto próprio. Eu não tenho nenhuma capacidade e tu sabes, Pai. Quem me capacita para estar aqui neste altar é o Espírito de Deus. Eu não devo nada a mim, eu devo tudo ao Senhor. Então agora, sabendo, Senhor, das minhas limitações, usa-me. Eis-me aqui, Senhor. Dá-me a capacidade de eu educar, ensinar, admoestar através da palavra que é útil, é viva, é uma palavra viva, ela é como uma espada, ela corta, ela penetra, ela separa junto as medulas, a alma do espírito, ela é apta até para discernir os intentos do coração.
Fala-nos esta manhã, Senhor. Fala a tua igreja aqui presente. Fala esta abençoada noiva, Pai, que não tem manchas, não tem rugas, não tem defeitos. Fomos todos lavados no sangue de Cristo por causa da nossa origem espiritual. E é isso que queremos ouvir. Queremos conhecer os mistérios que estiveram ocultos desde os tempos eternos e que agora, na visão do Todo-Poderoso, serão conhecidos pela igreja. Em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Muito obrigado, meu bispo. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo de Deus, povo eleito, aqueles que são selo do meu apostolado, são cartas escritas por Deus, filhos na fé, gerados pelo altar, através da pregação da maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Famílias benditas, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Meus amados filhos, a maior preocupação do coração do homem é saber o seu próprio destino. É a maior preocupação de todo ser humano nesta terra. Por isso é que muita gente busca as cartas de tarô, o mapa astral, a leitura das mãos, a cartomancia e a quiromancia, num desejo, numa azáfama de saber qual o seu próprio destino. Isto é coisa grandiosa, mas é difícil, porque há uma questão que é decisiva na vida de todo ser humano: o que vai acontecer com o meu amanhã? Às vezes eu vejo em automóveis um adesivo dizendo: onde passarás a eternidade? Esta é a preocupação de todo ser humano. Você sabe que quem não conhece a Bíblia Sagrada corre um risco de ter respostas equivocadas, respostas que muitas vezes levam ao fatalismo, ao desespero, ou então a um orgulho de um senso falso de segurança. As pessoas que não conhecem esta questão, às vezes têm um falso senso de segurança. Lembra-se de Lucas 12, vamos nos lembrar de Lucas 12, 16 a 21, ele diz assim: ele lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância e arrazoava consigo mesmo. Então ele se sentia com uma segurança própria. Ele dizia: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Versículo 18. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, recolherei todo o meu produto, todos os meus bens. Estes são os projetos pessoais das pessoas, né? Então eu direi à minha alma: olha este senso falso de segurança. Tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Então, como a pessoa tem um falso senso de segurança, então veio Deus e disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Versículo 21. Assim é o que entesoura para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Então eu queria que você entendesse que no seu coração e no meu coração, no meu já está consolidado esse pensamento, mas eu quero consolidar o seu pensamento em relação a esta questão que é um mistério, para você entender a predestinação esta manhã. No versículo 31, Jesus disse: então olha, busque o reino
antes de tudo o seu reino e estas coisas vos serão acrescentadas. Então o Senhor falou em reino, em busca. Agora já está falando numa relação com alguém salvo. Então, para se entender os mistérios do reino, a ciência do Altíssimo quanto ao destino do homem, e eu sei que efetivamente haverá alguém aqui que tem se perguntado: meu Deus, se eu morrer hoje, para onde eu vou? O que vai acontecer com a minha vida? Termina tudo dentro de um esquife? Ou isto tem uma continuidade? E as pessoas se preocupam com isso. Nem todo mundo tem este senso falso de segurança. Come, bebe, regala-te. Parece que é o próprio Deus de si mesmo. Não, nem todo mundo. Há pessoas que se questionam: meu Deus, eu vou um dia morrer, para onde irei? O que vai acontecer? A minha alma, o meu espírito, o corpo, posso cremar, não posso cremar, tenho que enterrar? Há muitas perguntas a esse respeito. Então, para você entender os mistérios, a ciência quanto ao destino do homem, nós precisamos de entender, acima de tudo, qual a origem. Porque eu só sei dizer qual é o destino final se eu conhecer e entender a origem, se eu entender a predestinação em Cristo Jesus, a origem do eleito e a destinação para o final terrível do enxofre do lago do sofrimento, para o filho da perdição. Se eu não conhecer esta origem, a predestinação, eu não vou entender a minha vida espiritual e muito menos eu terei algum tipo de convicção quanto ao meu futuro. Então vamos aprender logo do início. Predestinação de Cristo é essencial e decisiva para entendermos também a soberania de Deus e a salvação eterna do cristão. Eu tenho dito aqui durante os estudos que a predestinação é a coluna vertebral, é a espinha dorsal da vida espiritual. Se eu não conheço a minha predestinação, ou seja, predestino, quer dizer que antes de chegar aqui à terra, eu já vinha com um destino marcado. Se eu não entender isto, eu não saberei sequer ter relação com Deus, porque a relação com Deus vai ser falsa, um dia no céu, um dia na terra, um dia no céu, um dia no inferno, um dia creio, outro dia já não creio. Então nós precisamos, de conhecer isto com profundidade. Você viu este homem rico, a quem Deus chamou de louco: se hoje te pedirem a tua alma. Então por que o cristão da graça de Deus não tem nenhum questionamento? Porque conhece a sua origem, conhece a soberania de Deus, conhece os desígnios do Senhor. Ele começou por falar isso. Jesus um dia recebeu à noite, às escondidas, um mestre, chamado Nicodemos, e ele foi questionar a Jesus a respeito de salvação, do novo nascimento. Diz em João 3, 1-7, ele disse: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus lhe respondeu: olha, Nicodemos, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Então Jesus está mostrando aqui os passos da vida espiritual que têm uma origem. E ele diz então no versículo 4, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Versículo 5, respondeu Jesus: em verdade digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Então, você sabe que este nascer de novo significa, à luz da graça, ser reconciliado com Deus,
ser regenerado, palavras de Paulo a Tito, nascer de novo, ser uma nova criatura. Isto tudo está se referindo aos filhos de Deus. Deus não trata com filhos do diabo. Existem duas sementes sobre esta terra: a semente da salvação e a semente da perdição. Os filhos de Deus, os filhos do diabo. As ovelhas, os lobos e os cabritos. O joio e o trigo. Filhos da ira, filhos da salvação. Então Deus deixa claro que para você entender isto tudo, você tem que entender o núcleo da salvação, que é a doutrina da predestinação. Então, Paulo, aquele que é o apóstolo da graça que nós seguimos, somos imitadores, a nossa igreja é baseada nas suas doutrinas, nas 14 epístolas de Paulo. Ali está o conteúdo da revelação da graça de Deus para a igreja gentílica, para os predestinados de Deus, porque existe um povo eleito por nação, que são os judeus, e existem os gentios eleitos por predestinação, que são a igreja tradicional, a igreja que nós chamamos evangélica, cristã, aqueles que fazem parte. Então, o que Paulo diz? Vamos lá, em Efésios capítulo 1, versículos 3 a 6. Vamos voltar, porque aqui está a coluna vertebral, a espinha dorsal. Você sabe, a coluna vertebral é que sustenta o corpo erecto. Se eu tiver uma deficiência na coluna, o meu corpo sofre todo. Se eu tiver um problema na espinha dorsal, eu não me consigo manter de pé. Se você não tiver conhecimento da predestinação bíblica, porque não existem duas, a verdadeira e a falsa, existe uma que é a revelação da graça através de Paulo. Se eu não conhecer isso, amado, a minha vida espiritual não tem significado. É como um corpo sem coluna vertebral. Então Paulo disse: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espiritual, nas regiões celestiais em Cristo. Aqui começa o mistério. Assim como nos escolheu nele. Então a primeira coisa que eu tenho que saber é que eu não fui escolhido por mim, eu me escolhendo. Salvação, predestinação, eleição são desígnios da soberania de Deus. Olha, e ainda bem que você vai crer desta forma, para que você nunca toque na glória de Deus e nunca diga: eu fui salvo porque a minha titia orava e sangrava do joelho e por causa da minha titia eu fui salvo. Não, você é salvo porque Ele te escolheu nele. Pastor, e quando é que começa então o plano da salvação? O senhor está dizendo que a predestinação é a coluna vertebral, a espinha dorsal. Sem este conhecimento não há evangelho. Ele disse que começou quando? Antes da fundação do mundo. Pastor, pelo amor de Jesus Cristo, o senhor está dando um nó na minha cabeça. Não, eu vou desfazer o nó. É que a nossa vida espiritual do salvo não começa no dia em que eu vou à igreja e levanto a mão para Jesus, ou quando ouço a palavra, a fé vem e eu tenho aquela convicção e eu digo: Senhor, Tu és o meu Senhor. A vida ali foi uma materialização ou uma manifestação de algo que ocorreu antes de existir qualquer coisa. A Bíblia diz: antes da fundação do mundo. Por isso é que a vida espiritual da graça é segura. Aqui não tem ganha, perde, risca, apaga, escreve outra vez. Briguei com a sogra, Deus tirou o nome do livro da vida. Domingo eu aceitei Jesus. Não se diz aceitar. Não existe na Bíblia Sagrada aceitar. Jesus não é feijão, Coca-Cola para aceitar. Ele é soberano Deus. A Bíblia diz confessar ou receber. Eu recebo porque primeiro eu ouço. Eu tenho ouvidos de ovelha porque o lobo não ouve.
O lobo não ouve a palavra, tropeça na palavra. Quando você vira uma pessoa lutando contra Deus, contra o dízimo, contra a igreja, essa pessoa não é salva nem nunca será salva. Porque a ovelha, além de ela precisar do pastor, porque a ovelha no campo, a sua acuidade visual é muito curta, precisa do pastor, e precisa do pastor para defender do lobo, para defender do mundo. Então ele disse antes da fundação do mundo: pastor, mas como antes da fundação do mundo? O senhor só tem 64 anos, como é que aconteceu antes? É porque a nossa identidade não é esta que você vê, esta carapaça aqui de carne. A nossa verdadeira identidade é um espírito. Nós somos espíritos que têm a medida de um anjo, somos anjos, medida angelical, são palavras bíblicas, que moramos num corpo, habitamos, nós somos os inquilinos de um corpo de carne. Mas no dia em que nós partimos, o inquilino sai e fica a casa vazia, vira pó. E esse espírito foi criado antes da fundação do mundo. Então Deus, quando te criou, Ele te criou dizendo: estou criando aqui o capitão Marcos, estou dizendo, você está sendo criado porque você é meu filho, tem minha imagem, você será salvo. Você nascerá no ventre de uma mulher, teus pais te darão o teu corpo, só podem dar corpo, eu darei o espírito, eu colocarei o espírito lá dentro. Por um pouco de tempo você vai entender o mundo, o sofrimento, as angústias, as agruras, mas logo, porque és minha ovelha e porque eu te predestinei, tu ouvirás a palavra e virás para mim e não poderás rejeitar. Você quer dar um glória a Deus? Agora, peraí, agora você vai me perguntar, peraí, quer dizer que eu fui criado desde antes da fundação do mundo em espírito? E quando Deus quis, Ele me salvou? Eu não sou robô. Agora você quer começar a lutar com Deus. Agora você está me dizendo que Deus não é soberano, não teria a capacidade de criar o teu espírito desde antes da fundação do mundo, depois colocar o teu espírito dentro do ventre de uma mulher, te dar forma, criar o teu corpo em carne, osso, sangue, pele, tendões, e depois dizer, você nasceu salvo. Apenas não sabia disto, por isso andou no pecado. Amado, não há robotização de nada. Esses são papos furados, é balela de quem não é temente a Deus, de quem não é grato a Deus. Eu não sou robô porque eu tenho direito. Você não tem direito a nada, foi Ele que te escolheu nele. Se Jesus não tivesse feito esta obra na nossa vida, você sabe onde estaríamos todos? No inferno. Porque a graça é imerecida, Deus quis. Deus quis, Ele então criou o nosso espírito antes da fundação do mundo. Quer dizer que isso aqui é fundamental para a vida espiritual. E Ele nos criou para sermos o quê? Filhos de santo, idólatras, servirmos ao diabo? Não, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então tenha coragem, diga assim, eu sou escolhido desde antes da fundação do mundo por Deus. Diga, eu não fiz nada. E se você tiver coragem, diz assim, eu nasci pecador e ninguém me pediu para eu ser pecador. Eu fui gerado na carne em pecado. Então eu disse, para ser santo, nenhuma igreja, olha, eu estou lhe falando porque eu conheço a reforma protestante no mundo, identifica os servos de Deus como santos. Você sabe como é que os pregadores querem o dízimo das pessoas, depois chamam de pecador. Eles tremem o pomo de Adão aqui. Pecador. Amado, não permita que ninguém te chame de pecador. Você não é pecador, você é um santo. Você tem a imagem e a semelhança do Senhor. Você foi lavado no sangue de Cristo. Você era escarlate, carmesim, mas o sangue de Jesus Cristo te lavou. Você é alvo como a neve. Ninguém tem o direito de dizer a um salvo, você é um pecador. Até porque nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. O pecado não terá domínio sobre nós. Ele teve um ponto final na cruz do Calvário. Então agora eu entendi, quando acabar o culto eu vou botar para quebrar, vou fazer. Não, amado, não, nascido do novo não pensa assim. Isso é carne.
Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Então diz que para sermos santos, o santo é dizimista, o santo é fiel à igreja, o santo não troca um culto pelo jogo de futebol. O imundo faz isto, o santo não faz. O santo prioriza o reino. O santo diz Jesus em primeiro lugar, com chuva, com neve, com granizo, com o que tiver. O santo é temente a Deus do alto da cabeça à planta dos pés, amado. O santo treme e teme diante do Senhor. O santo gosta da palavra, ama o louvor, ama tudo. Se Deus dissesse, eu quero um culto que vocês batem com a cabeça no chão, eu iria bater, amado. Se tivesse escrito aqui, versículo 13, bate com a cabeça no chão, eu batia, eu bateria, porque Deus estava falando. Depois disse, em amor, que às vezes a pessoa diz assim, não, mas é uma injustiça. Poxa, tem gente então que nunca será salva, e agora diz que a igreja é salva em amor. Amado, Deus é o oleiro, já vamos discutir isso aqui, Deus é o oleiro. Habitue-se a ser como o seu anjo. Eu não discuto com Deus. Nunca discuti com Deus. Mesmo as coisas que eu não posso não entender da Bíblia, eu digo amém. Um dia, quem sabe, o Senhor me revela. Mas eu não fico no Google metendo bronca e tentando descobrir uma coisa onde é que Deus está errado. Você sabe que tem gente que escreve livro, Os Erros da Bíblia? Quando eu preguei a primeira vez a predestinação, ligou para aqui um pastor e falou, olha lá, Deus se equivocou. Eu disse, ó glória. O irmão descobriu que os profundos pensamentos de Deus, que ninguém os sonda, o irmão sondou e viu que Deus errou na palavra. Não há um erro, não há um versículo se contradizendo, não há nada que diga, aqui é Deus, aqui não é Deus. Amado, isto é perfeito. Os planos de Deus são friamente calculados, divinamente alicerçados, gloriosamente postos para o povo de Deus. Não é para o povo ir para Google discutir. E em amor, diz a palavra do Senhor, e em amor, Ele nos predestinou. Foi um ato de amor. Deus quis assim. Deus determinou que nós estivéssemos na obra dEle, no reino dEle. Deus nos levantou. Olha, aqui tem casos que foram muito difíceis. Aquela senhora, quando tinha 3 anos de idade, que foi levada diante de um altar, amado, consagrada num gongá, oferecida a um espírito, desde criança recebia demônios, até que um dia a palavra chegou e foi libertada do demônio. Então, por que ela foi libertada dos demônios que baixavam lá no gongá e no altar? Porque ela era predestinada. Nenhuma ovelha se perderá, nenhuma ovelha se perderá. Deus pega 99, deixa aqui, depois Ele vai atrás de uma quer dizer que tem o mesmo valor de 99, tem. Sabe onde é que Deus foi me buscar? Em África. Meus patrícios de Angola, hoje é que ele é Cambote, família Yosso com bateria. Então, Deus foi lá. Deus foi lá. E vou te dizer uma coisa, não era uma senhora que ia para lá cutucando a vida dos outros. Foi um anjo que entrou, parou na minha cama e disse, você será um pregador que levará a palavra de Deus à volta do mundo. Quem ouviu isto? Fui eu. Não foi o enfermeiro, não foi o médico, não foi a minha avó torta, não foi ninguém, fui eu. Como é que pode ser? Como é que eu, lá num hospital militar, lá em Angola, lá no fundo de África, que capacidade teria eu como adorador de São Judas Tadeu, Nossa Senhora de Fátima, e dizer, eu vou ser um pregador que levarei a palavra de Deus à volta do mundo? Bobagem, impossível. Amado, por mim, por você seria impossível. Se Deus em amor não te predestinasse para te adotar como filho, por que Ele fala adoção? Porque os filhos por eleição são os judeus, eles são a oliveira, nós fomos o quê? Enxertados. Fomos enxertados. Então Ele disse, fomos adotados. Você sabe que um filho adotado tem os mesmos direitos
de um filho legítimo. Pai morre, divide o patrimônio em 10, e o que foi adotado lá pensa, ele é adotado, não tem direito nenhum, tem tanto direito quanto os legítimos. Quem são os legítimos inicialmente? Quem eram? Os judeus. Eram os 100 da tenda de Sem. Lembra quando Noé, quem estuda a Bíblia começa, Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. 100 são os descendentes de quem? Os semitas, são os judeus. E diz que os de Jafé, os filhos de Jafé, né? Jafé, têm o direito de comer na tenda de Sem. Então nós temos o mesmo direito dos judeus diante de Deus. Por isso que haverá um dia que haverá esses 2 povos, derrubarão os muros que separam, seremos um só rebanho, uma só fé, um só Senhor Jesus Cristo. E eu vou dizer, os judeus vivem neste momento no ano 5778, que estão aguardando a vinda do Messias. Amado, Salam Aleikum, para os árabes que têm que conhecer a Jesus Cristo. Lehaim Mazel Tov. Amado, você é um remanescente da graça de Deus. Você sabe, não existe salvação no pai Abraão. Não existe salvação no pai Moisés. Isso tipificava Jesus. O único que pode te garantir a eternidade, e nós estamos no ano Domini, o ano de Cristo, 2017, é Jesus Cristo. Entrega a tua vida a Jesus, amado. Rende-te. Rende-te, porque não é Moisés. O pai Moisés não salva. O papai Abraão foi o exemplo de fé, mas ele não salva. Aliás, nenhuma pessoa do passado seria salva se não fosse por Jesus Cristo. Muitos morriam na esperança, mas a salvação só se confirmou em Jesus Cristo. Então diz que ele nos predestinou para a adoção de filho. Então agora a pergunta é, Deus adota e depois desadota? Uma vez filho, uma vez ungido, uma vez chamado. Então não tem essa de que no céu tem um livro da vida. Primeiro, o livro da vida não é um livro, não é um livro de papel, é a onisciência de Deus. E lá no céu não tem um anjo com uma borracha. Aí Jesus olha e diz, olha aquele ali, não dizimou, tira o nome dele. Aí o anjo vai lá e assafa, tira o nome. Aí no mês a seguir, pastor, o meu dízimo, escreve outra vez o nome. Não existe isso aqui. Ele disse, de modo algum apagarei o teu nome do livro da vida, pelo contrário, eu te confessarei diante do Pai. Tem estas convicções, porque o mundo da lei está aí para enganar as pessoas. A lei é um ministério de condenação e morte. Por isso é que a lei luta contra mim. Desde 1986, quando eu era Maria vai com as outras, todo mundo aplaudia. Depois que eu comecei a mostrar estas verdades, o pessoal se afastou e disse, cuidado com esse homem, ele é perigoso. Eu ofereço um perigo muito grande. Imagina eu com esses 2,5 metros, The Rock, eu ofereço um perigo muito grande. Sabe onde é que está o perigo? É que a verdade que eu prego é libertadora. E você que está ouvindo isto e que faz das suas ovelhas suas, elas são de Deus, você que tem que ser liberto. Então ele nos predestinou para... Pastor, mas o senhor hoje está com o fogo todo. Estou com o fogo todo mesmo. Fogo da palavra. Eu amo a verdade é libertadora. A mentira escraviza as pessoas. Estão aí milhares de pessoas, amado, em filinha, com coisinha de óleo, sal grosso, tecido da prostituta de Raabe, pedaço da cruz de Cristo. Você sabe quantas milhões de cruzes teriam que ser feitas para sustentar esse mercantilismo da igreja católica e da igreja, muitas vezes, evangélica, que vende cruz, vende isto, vende aquilo. Nós não podemos mercantilizar a palavra, amado. A palavra é para ser pregada. Como ouvirão se não houver quem pregue? Ora, pois, tem que se pregar a palavra, senão não há salvação. Então diz que em amor nos predestinou para a adoção de filho. Diga, eu sou filho do Deus vivo. E quem fez isto? A meu livre-arbítrio. Está aí, olha, por meio de Jesus Cristo. Não foi livre-arbítrio. Se Jesus não tivesse, segundo o beneplácito da sua vontade, se ele não tivesse expressado a sua vontade, nenhum seria salvo. Então há pessoas que gostam da verdade, mas há pessoas que acham conveniência viver na mentira.
A verdade é libertadora. Todas as vezes que o senhor ouvir uma verdade, o senhor é liberto. Todas as vezes que você ouvir uma mentira, conspira contra você, você é aprisionado. Houve cruz ou não houve cruz de Cristo? Cristo fez, consumou ou não consumou? Consumou. Agora a lei, e eu vou te dizer uma coisa, nós vamos entrar a partir desta madrugada, noites inteiras em 2 rádios, mais as horas de El Shaddai, e eu quero ver o corpo de Cristo sendo salvo neste estado, e nós vamos investir pesado. E se eu acordar novamente e se eu disser outra rádio, eu vou entrar, não sei como é que vou pagar, também não estou preocupado, porque Deus está fazendo o querer e o realizar. Agora, que nós temos que salvar o incrédulo que está aí perdido e os da lei que estão aprisionados e escravizados. Eu vou dizer agora com todo respeito, eu tenho visto alguns líderes, o lugar deles sendo uma prisão. É pior do que o Lava Jato, amado. O que fazem com a necessidade e a fraqueza do povo é terrível. É terrível. Então diz que o beneplácito da sua vontade quer dizer o quê? A soberania. A soberania. Então, esta declaração que Ele em amor nos predestinou por Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, esta é uma declaração iluminada, porque ela explica a verdade da predestinação. Predestinação não é um destino cego ou um capricho de uma divindade, é um desígnio do Deus vivo e todo-poderoso. Então, na revelação da ciência do Altíssimo, predestinação significa escolha eterna, paternal, inteligente, positiva, um ato do amor de Deus, uma decisão, um plano desde a criação até a redenção, até a eternidade, que foi feito por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos voltar lá, diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, nos escolheu nele. Então, na sua mente eterna, nós já havíamos sido escolhidos antes de chegarmos aqui em corpo, para, versículo 5, para a adoção de filhos. Então esta é a essência da vida espiritual, esta é a essência da visão do Todo-Poderoso, do mistério da predestinação. Deus, ao nos predestinar, nos deu uma vocação eterna para podermos participar da sua natureza. Olha o que diz Efésios 4, 1 e 4. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Não fui eu que me vocacionei, não foi você que se vocacionou, foi Deus que te vocacionou. E ele diz: há somente um corpo, um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Fostes chamados, não tem livre-arbítrio, fostes chamados. O homem que está morto em pecados e delitos não tem livre-arbítrio. Se Deus não chamar, estaríamos perdidos. Então, é uma decisão, é um plano de Deus desde antes da fundação do mundo. Vocação a que foste chamado. Filipenses 3,14 continua dizendo isso. Ele diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Soberana vocação, é maravilhoso. Quer dizer que para viver a vida espiritual tem que ser vocacionado. Não tem gente que é vocacionada para futebol, para pintura, para medicina, para engenharia, para arquitetura. Esta vida espiritual é uma vocação santa. Foi Deus que fez isso. Então, esta vocação faz parte da eleição, da nossa predestinação, do nosso chamado. 2 Timóteo 1,9 diz isso: Ele nos salvou, Ele, portanto, soberanamente, nos chamou, foi Ele que nos chamou, e nos deu uma santa vocação. Agora, não segundo as nossas obras, mas conforme. Eu gosto de falar estes versículos com calma, para você ir absorvendo a mensagem. Mas conforme a sua própria determinação e graça, ou seja, soberania, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então está casando tudo.
Antes da fundação, antes dos tempos eternos, quer dizer que a nossa vida espiritual não foi uma decisão nossa. Foi um desígnio friamente calculado por Deus, espiritualmente, celestialmente. Não podemos lutar contra esta verdade. Hebreus 3:1 disse: por isso, santos irmãos, diga mais uma vez, eu sou santo, porque Deus me fez santo. Santos irmãos, que participar de uma vocação celestial. Isto é celestial. Uma pessoa ovelha tem uma vocação, uma chamada celestial. Quem diria a você que você estaria 3 horas dentro de uma igreja num domingo pela manhã? Humanamente falando, você estaria aqui. Isto é uma vocação. Sabe, às vezes nós vemos, eu vejo aqui, eu acompanho a vida das pessoas. O indivíduo vem para a igreja a primeira vez, não consegue levantar as mãos. Depois fica assim. Depois bate só 2 dedinhos. Depois já começa a bater. Aí você vê a transformação. Estando já está dançando, já está glorificando, já grita aleluia. E nem quer saber quem está do lado, amado. Porque isto é uma vocação. É celestial. Vocação celestial. E quem é que deu esta vocação? O apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, diga Jesus. Quem é ele? Jesus. Foi ele que fez. A obra dele começou, ele vai terminar. Ele é Senhor absoluto. 1 de Pedro 1:2 disse: eleitos. São termos praticamente idênticos: predestinados, eleitos, escolhidos, chamados, vocacionados, salvos. Agora vem uma palavra aqui muito importante. É que ele diz eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito para a obediência. Então, essa palavra presciência vem do original grego prognosis. Porque a lei, olha como é que a lei é confusa. Diz assim: não, Sérgio, Deus sabia que iria aceitá-lo. Isso é o que a lei diz. Deus sabia. Limita Deus. O que Pedro agora diz? Não, Deus não sabia só. É que Deus, segundo a sua prognosis, a sua determinação. Pastor, nós poderíamos escapar desta presciência de Deus? Não. Tem gente que tenta. Não quero mais saber de igreja, negócio de dízimo. Não, o pastor sempre fala a mesma coisa. Então, vou embora, vou para o moinho. Vai, chuta o pau da barraca e vai e bebe e fuma até que um dia, mano. Porque olha, quando a pessoa se desvia, aí o diabo é sinistro, cara. É porco sujo. Então, quando ele pega um crente desviado, ele vem com as suas setas. Você já está fora da igreja, Deus não te ama. Você achava que o pastor ia te amar? Logo você, olha só, bebe, fuma, cheira, injeta, olha, bota para quebrar. E a pessoa às vezes faz cada asneira na vida. Olha, um domingo por mês que os meus bispos me substituem, minha esposa é testemunha, eu fico desesperado. Desesperado. Eu não consigo ficar, porque isto é uma vocação. O altar é uma vocação, a pregação é uma vocação, ser ovelha é uma vocação, é celestial. Então ele diz, segundo a presciência, segundo a determinação. Pastor, eu já lhe disse uma vez, vou repetir a segunda, eu não sou robô. Mas não diga isto, por favor. Você é ovelha, você está dentro da visão de Deus, você está dizendo, amém, Senhor, ainda bem que me salvaste a mim. Sim, mas a minha vizinha, porque deixa, se ela for da salvação, ela vai chegar. Nenhuma ovelha se perderá. Então, segundo a prognose, determinação. Segundo de Pedro 1:10-4, ele diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Se você tiver esta convicção, você não vai tropeçar. Versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas todas as preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina.
Quer dizer que então nós coparticipamos da natureza divina. Então nós não somos apenas um corpo de carne, nós temos uma natureza divina. A nossa identidade é espírito. Somos um espírito que habita um corpo, e um dia esse corpo voltará ao pó e o espírito voltará para o reino do Filho do seu amor no seio de Abraão, aguardando o tribunal para a recompensa pelo que fizemos de bem ou de mal através do nosso corpo, para recebermos galardão. Vocação, eleição, natureza divina. Então, a predestinação precede a fundação do mundo. É antes da criação, antes de tudo, Deus já havia determinado. Agora, não está aí na sua apostila, mas eu quero compartilhar, ainda temos 5 ou 10 minutos. Romanos 9, 20 a 24 é a essência deste ensino. Porque Paulo ensinou a igreja de Roma estava lutando contra esta questão, discutindo com Deus. Então Paulo escreve e diz: quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro para desonra? Quem determina isto é Deus. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira? Quer dizer que há pessoas aqui na terra que são vasos de ira preparados para a perdição. Não somos nós a igreja, são vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer a riqueza da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Então a Bíblia chama os eleitos de Deus de vasos de misericórdia. Quem são estes vasos de misericórdia para a salvação? Nós, a igreja, quem Deus chamou entre os judeus e entre os gentios. Então, isto que eu estou passando é muito importante você saber. Há vasos de ira que não são salvos, foram destinados para a perdição. Eu nunca mais me esqueço de uma experiência tremenda que eu tive no Maracanãzinho. Nós fomos lá 2 ou 3 vezes, fizemos campanha lá, e uma vez tínhamos 28 mil pessoas, estava lotado o Maracanãzinho. Tínhamos uma parte, metade talvez fosse evangélicos da nossa igreja e de outras igrejas, tinha vamos lá pensar, uns 14, 15 mil que não eram, estavam lá para a festa de Natal. A cantata nós fazíamos no Maracanãzinho, fizemos no Maracanãzinho, no Circo Tiani, já fizemos muita coisa aí pela cidade. E eu me recordo que eu preguei uma mensagem e fiz um apelo. E daquele apelo vieram 1.500 pessoas, das 14 ou 15 mil que estavam lá, que não eram evangélicas, 1.500 pessoas vieram na frente. Conforme iam chegando, tinha um assessor e anotando: apóstolo, naquela época pastor evangelista, já temos 1.500 almas. E eu vi aquela multidão, e eu insisti, e mais ninguém se moveu. Quando terminamos a reunião, um presbítero veio ter comigo e disse: jejuamos pouco. Então ele jogou a responsabilidade em cima de mim. Eu é que tinha que ter salvo as pessoas. Só estávamos a uma semana de jejum, nós precisaríamos ter passado um ano de jejum. E eu entendi, naquele momento, aquilo era lei, então eu entendi como a lei se equivoca. Vieram aqueles, porque eram aqueles que estavam predestinados para a salvação. Não era porque eu jejuei ou não jejuei, foi Deus que determinou isso. Então nós entendemos que a predestinação é fator preponderante da vida espiritual. Não é uma verdade que Deus sabia, Ele escolheu para a vida eterna, é seu plano, é providência de Deus. Isto é que dá segurança à vida espiritual. Colossenses 1, 12 a 14: dando graças ao Pai que vos fez idôneo a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos o quê? A redenção e a remissão do pecado. Já temos. E com quem Deus trabalha? Com o predestinado, com o eleito, com o escolhido.
a quem Ele liberta do império das trevas. Amado, a igreja não tem parte nenhuma com Satanás, nenhuma. No culto a Jesus não há espaço para Satanás. Pastor, mas às vezes vem na televisão arrastar as mulheres puxando pelos cabelos, gritando. Amado, isso tudo não tem parte com Deus. Isso é comércio, isso é mercantilismo. Eu me recordo das minhas filhas, quando eram pequenininhas, ficavam assistindo a Universal de madrugada e ficavam desesperadas de ver tanto demônio, ficavam com medo, quando eram pequenininhas. Eu dizia: filhas, por que vocês estão assistindo a isso? Ah, porque tem um cara lá que grita e que puxa pelos cabelos. Então, eu queria saber uma coisa: do tempo, e nós gastamos muito tempo com demônios, pombagiras, isso aqui. Onde está uma pessoa que nós dissemos assim, foi liberto dos demônios, está aqui na igreja? Uma. Amado, quem é da salvação, ele pode estar no fundo do poço, amado. Pode estar num tremedal de lama. Ele ouve a palavra, é ovelha e vem. Agora, quando você fica lá, sai demônio, sai daqui, pombagira, e nós perdemos. Olha, eu tinha uma voz, amado. Se você acha que eu tenho voz grande, alta, timbre largo, eu tinha uma voz o triplo do que eu tenho hoje. E eu gastei as minhas cordas vocais com demônios. E eu me recordo, quando nós começamos a entender a graça, que os demônios serão todos da igreja. E uma vez veio um pastor e disse: sinto saudade de uma pombagira. Eu disse: vai lá, mãe, é mais à frente, é no outro lado, é na abolição, aqui é piedade, amado. Tinha uma saudade, que saudade de uma pombagira. Falei: meu amado, eu tenho é amor por Deus, eu quero lá saber da pombagira, mano. Pombagira, se é uma mentira na cabeça de uma pessoa e ela é ovelha, na hora que ouve, salta tudo, não há. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva, sacerdócio real. Ao Senhor a glória. Romanos 8, 29 e 30. Caminhamos por 5 minutos finais. Eu tenho muito para dizer. Saltei aqui um monte de versículos e olha a hora lá. Depois do irmão lá no bairro, aquele irmão que fazia assim para mim, nunca mais o vi na igreja. Morreu? Graças a Deus. Ele ficava lá atrás. Se fosse no jogo de futebol, tem prorrogação, tem pênalti, sai às 4 da manhã, ele não dizia para o árbitro: olha, está na hora. Aqui fazia. Então Deus o recolheu ao lar celestial. Está em paz, está no seio de Abraão, dizendo a Abraão: Abraão, como é? Que horas vou varrer o corredor aí com a vassoura dos anjos? Que horas eu vou varrer? Porque o senhor me encarava aí todo dia, cara. Eu ficava aqui nervoso aqui em cima. Chegaram meio-dia, ele já ficava. Eu acho que hoje tomei Red Bull, amado. Romanos 8, 29 e 30. Olha o que diz a palavra. Agora vamos encerrar isto com um grande final. Mensagem tem que ter corpo, cabeça, corpo e encerramento. Os americanos dizem in conclusion, concluindo. Olha que versículos. Guarde, tome posse. Aos que de antemão conheceu. Lembra como é que Paulo começou a dizer? Ele nos abençoou desde antes da fundação do mundo. Aos que de antemão conheceu, ele também os... Isto é mistério. Para serem... eu tenho que dar graças a Deus. Espera aí. Temos um minuto ainda. Para serem conformes à imagem de seu Filho. Amado, tu tens a imagem de Jesus. Dá glória a Deus forte. Para serem conformes à imagem de Jesus, do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro, o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o primeiro. A ele a glória, a honra, o império, a força e a majestade. Agora vamos lá, gente, estamos no grande final. Agora, foco, falta um pouquinho tempo, já vamos comer macarronada com maionese. E aos que predestinou, esses também?
você está aqui porque Ele te chamou. E Ele te chamou porque você foi o quê? Predestinado. E aos que chamou, a esses também justificado estás. Ninguém pode te acusar. Não há acusação contra os eleitos de Deus. É Deus quem os justifica, amado. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, a obra está completa. Diga, está completa. Nada falta, está perfeita. Você está perfeito em Cristo Jesus. Você foi predestinado, glorificado, justificado, chamado em nome de Jesus. Aleluia! Dá uma subiu aí. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Isso mesmo. Aleluia. Quem é esse anjo aí que está aparecendo aí? Quem é? Aleluia. Vou te pegar, bispo. É, porque a verdade é essa, nós somos espíritos angelicais num corpo. Você é um anjo de Deus. Você tem as asas recolhidas, mas você é um anjo. Você não acredita nisso? Deus diz a teu respeito: és santo e irrepreensível. Maravilhoso isso, né? Isto é o mistério da predestinação. Agora Paulo disse isto, e vem Salomão e diz: não havendo esta profecia, não havendo esta visão, o povo se corrompe. Vai lá para beber óleo não sei de que de Jerusalém, comer sal não sei de que, usar a cruzinha não sei de que. Amado, vida espiritual não é isso. Vida espiritual é conhecimento. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, mission accomplished. Missão está completa, cumprida. Lancei a semente, caiu na terra fértil do coração do povo de Deus. A segurança da salvação. Cantamos tantas vezes aqui na igreja: que segurança eu sou de Jesus. Faz esta semente germinar a 100 por 1 da semente. E se eventualmente entre nós há alguém que ainda não se rendeu, ainda não confessou, ainda não recebeu, porque não sabia que a salvação é por confissão e reconhecimento da soberania de Deus. Se tu creres em Jesus Cristo, Ele é o Senhor que ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Entrega a tua vida a Jesus, aí no teu próprio lugar. Diga: Senhor, eu me rendo, eu me entrego, eu renuncio ao mundo, eu corto o cordão umbilical com o mundo, eu queimo agora pontes e barcos para que eu não volte ao mundo. Eu sigo no teu reino, Pai, reino de amor, de alegria, de paz, de provisão, de favor, de portas abertas, de vida com significado. Olha, amado, você que está assistindo pela internet, você que já te bateu tanto cabeça em tanto lugar, amado, isso não é vida. Deus tem algo muito bom, muito importante, muito sublime. Entrega a tua vida a Jesus, crê nele, serás salvo. E serás salvo porque foste predestinado e tens a garantia do teu destino final. Que segurança. Vamos ficar de pé. Sou de Jesus e já desfruto bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória
dos céus. Vamos levantar as mãos para o céu. Diga comigo: canta minha alma, cante ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, cante ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. E um aplauso ficaria lindo agora. E ao seu nome, diga toda a glória com força. E ao seu nome, bispa, impetre a bênção final. Glória a Deus. Levante as suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor. Obrigada por esta santa eleição, Pai. Obrigada pelo sacrifício, Jesus, que Tu fizeste na cruz. Nenhum de nós poderia tê-lo feito, Pai. Nós te agradecemos porque aprove a Ti, Senhor, nos chamar, nos tornar filhos amados, Senhor. Isto nos dá uma segurança de sairmos daqui nesta manhã, sabendo que, como Tu és por nós, ninguém pode ser contra, Senhor. Então põe agora Teus anjos, Senhor, guardando a Tua igreja, livrando-nos dos males, Pai. Guarda a nossa entrada e nossa saída, Senhor. Com a Tua onisciência, Pai, proteja os nossos lares, Pai. Porque nós sabemos que aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. Então saia daqui, amado, nesse segundo domingo do mês de janeiro de 2018, certo de que Deus tem grandes coisas para os seus filhos. Tome posse em nome de Jesus.